Cara, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo para você começar a investir, mesmo que seja com pouco dinheiro, na Bolsa de Valores. Fala galera do canal, beleza? Meu nome é Miguel. E cara, nesse vídeo aqui nós vamos ver aí um passo a passo, eu acabei listando aqui um passo a passo para você começar a investir na Bolsa de Valores, mesmo que seja com pouco dinheiro. Então nós temos que levar em consideração algumas coisas que vão acontecer, né? Esse vídeo já é direto aí pro 2022, né? Para 2022. Então a gente tem que ver algumas coisas aí que vai acontecer em 2022 e que vão interferir sim aí na bolsa de valores, na rentabilidade da bolsa de valores, na volatilidade, né, da bolsa de valores e tudo mais. E eu vou te mostrar como que você vai poder se proteger dessas questões políticas, principalmente, que vai acontecer aí em 2022. Bom, não sei se você conhece aqui o canal, mas eu sempre mostro que eu invisto com pouco dinheiro, tá? Aproximadamente 400 a 500 reais todos os meses eu invisto aqui e mostro para vocês no canal, né? Eu invisto em vários tipos de ativos diferentes e assim eu vou acumulando dinheiro conforme o tempo e aí esse canal aqui vai ser um verdadeiro diário, né? Vamos dizer assim, um verdadeiro diário dessa jornada que eu estou fazendo aí de acumulação de patrimônio, né? Levando tudo isso em consideração, o que vai acontecer no ano que vem que vai impactar bastante na Bolsa de Valores? Bom, ano que vem vai ter Copa do Mundo. Não, mas é sério agora. O ano que vem vai ter eleições. Vão ter eleições ano que vem. E a gente sabe aí que está tendo uma grande briga, né? Está tudo polarizado aí, terceira via, não sei se vem. Então, está acontecendo muitas incertezas, né? Então, conforme um candidato fala alguma coisa, o mercado vai reagir de um jeito, seja positivo ou negativamente. Né? Então, por exemplo, se alguém num debate ali fala que vai imprimir mais dinheiro, né? Impressão de moeda é algo negativo, né? Eles geralmente aumentam os preços depois, acontece várias catástrofes depois que se imprime muito dinheiro, né? Então, se algum candidato lá, por acaso, num debate fala que vai imprimir mais dinheiro, o mercado já reage de uma forma negativa, né? Vai reagir de uma forma mais negativa. E se o candidato em questão fale isso e ele esteja bem nas pesquisas, então provavelmente vai cair. Então provavelmente vai cair, né? Muito provavelmente vai cair por causa que ele está bem nas pesquisas e ele fala algo disso que o mercado não gosta e acaba derrubando. Então, no ano que vem, já prepare a sua cabeça que vai ter muita instabilidade política, né? Porque vai ter muita instabilidade na bolsa, não só na bolsa, mas também no dólar, né, cara? E o que acontece? No ano que vem, nós teremos aí a taxa de juros mais alta. E o que significa? A taxa de juros, quanto mais alto a taxa de juros, mais a bolsa de valores tende a perder valor. Por quê? Porque se a taxa de juros está mais alta, é mais interessante emprestar esse dinheiro para o governo, né, que vai te pagar ali 12, 10%, 15%, dependendo do país, né? Vai te pagar aí, no Brasil já aconteceu de ser 14%, né, a taxa de juros anual. Então, no ano empresta para o governo uma rentabilidade, um investimento seguro, né? O governo sempre é o último a quebrar, ele vai te pagar o dinheiro, né, vamos dizer assim, os 14% de juros, mesmo que seja imprimindo dinheiro, mas você recebe antes, né, antes de vir a inflação da impressão da moeda, mas é um investimento mais seguro, né, emprestar para o governo, do que colocar na bolsa de valores em empresas, né. Então os investidores, né, principalmente os mais, vamos dizer assim, as baleias, né, tem esse termo no mercado, né, as baleias do mercado, eles acabam tirando seu dinheiro da bolsa de valores e colocando na renda fixa. E quanto mais alto a renda fixa, né, a taxa Selic, quanto mais alta isso, mais a bolsa de valores tende a diminuir, né? Então, no ano que vem, nós teremos aí uma bolsa de valores provavelmente mais estagnada ou talvez com queda, né? Porque o ano que vem, muito provavelmente, a taxa de juros vai estar bem alta, né? Até 2023 ali, que é mais ou menos a previsão que eles têm para conter a inflação, que no Brasil está bem alta também. Então, algumas classes de ativos, como o varejo, já estão sofrendo essa correção de preço, né? Porque quanto mais alta a taxa Selic, menos consumo e o varejo ele é altamente impactado com isso. Então, beleza, dando essa introdução básica do cenário do ano que vem, né, que vai ter aí as eleições e a Copa do Mundo também, né, mas a Copa do Mundo não vai interferir em muita coisa. O que nós podemos fazer para nos proteger caso a gente queira aí, caso espero que você queira, né, investir aí
na bolsa de valores. Então o primeiro passo é o seguinte, cara, a gente tem que montar uma reserva de emergência e um dinheiro que a gente tem que deixar para necessidades, né, emergências. Então a reserva de emergência ela é uma coisa mais ampla, né? Por exemplo, vamos dizer que eu sempre gosto de falar que você tem que deixar a quantidade de dinheiro antes de você, isso aqui é antes de você investir na bolsa, tá? Mas você sempre tem que deixar a quantidade de dinheiro que te deixa seguro. Então, por exemplo, vamos dizer que com 10 mil reais você se sente seguro. Você acha que se acontecer alguma coisa de ruim com você, com 10 mil reais você vai ter essa segurança, né? Agora, vamos dizer que você quer ter um pouco mais, você quer com 30 mil, com 50 mil. Então, a reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar em algo que não vai render muito, mas que você consiga pegar rápido, né? Eu consigo pegar esse dinheiro rápido para emergências, né? Justamente emergências. E nesse quesito, vou deixar em aberto aí o quanto de dinheiro você precisa. Se é 10 mil, 15 mil, 20 mil. Né? Então esse dinheiro é um dinheiro que você vai definir para emergências. Então feito isso, você juntou um dinheiro lá, juntou 15 mil. Vamos dizer que você queira 15 mil de reserva de emergência. Juntou 15 mil, deixou 15 mil guardado. E agora você vai para os outros investimentos. E no caso da reserva de emergência, você pode deixar em investimentos mais conservadores, como Tesouro Direto e CDI. Eu, por exemplo, deixo a minha reserva de emergência na minha própria conta do banco, que eu uso o Nubank. Então, deixo lá, ele rende a taxa CDI, né? Ele rende CDI. E beleza, deixo o dinheiro lá rendendo todo dia normal, como o Nubank já faz para você, né? Então agora a gente vai investir em ações. Pronto, você vai investir em ações, você tem que escolher uma corretora. Qual que vai ser a corretora que você vai escolher? Cara, eu não sei, existem várias, existe até a própria Nuinvest, existe a corretora Rico, a corretora Clear. Então você vai dar uma pesquisada aí, vai ver qual é melhor, qual é melhor para o seu gosto e tudo mais. Eu uso a corretora Rico. Inclusive eu já tenho até um vídeo aqui mostrando o passo a passo que você tem que fazer para você estar investindo em ações pela corretora Rico. Então dá uma olhada aí do lado. Então o que a gente vai fazer? Eu vou falar para você como que eu invisto e essa aqui é a maneira que eu decidi investir, entendeu? Você vai ter que pesquisar várias maneiras de investir, mas eu vou te mostrar a minha maneira, como que eu invisto. Então eu divido a minha carteira, né? Esse é um conceito muito importante que você tem que fazer, que é a diversificação. Diversificação é diferente de pulverizar a carteira, né? Eu sempre digo que é o seguinte, você tem que ter poucas e boas empresas. Tendo poucas e boas empresas, você vai ter sucesso aí na bolsa de valores. Né? Diversificar é diferente de pulverizar. Pulverizar é você pegar um pouco dinheiro, né? Pouco dinheiro e jogar em 30 ações diferentes e mesmo que uma suba 10 mil por cento, você vai ter um pouco lucro porque você deixou pouco dinheiro investido nela, né? Então como é que eu faço? Eu invisto em ações do Brasil, eu invisto em ações americanas e eu invisto numa classe de ativo que eu entrei, que é criptomoedas. Então vamos lá, vamos falar sobre cada uma delas. Bom, primeiro ações brasileiras. Eu acho que é o jeito relativamente mais fácil de você começar a investir, né? Que são as ações do Brasil. E existem algumas maneiras de você investir nas ações do Brasil, que é o seguinte, você pode comprar os ETFs. E o que são os ETFs? Os ETFs é um conjunto de ações, é uma cesta de fruta de ações. Então vai ter um ETF lá, o BOVA11. O BOVA11 são as empresas do Brasil que replicam o índice Ibovespa. Então se você comprar o BOVA11, você vai ter a rentabilidade do índice Ibovespa. Então vamos dizer que o índice Ibovespa subiu 30% desde quando você comprou. Então você vai ter uma rentabilidade de 30% porque você comprou o BOVA11. Ele replica esse índice. Existem vários outros índices, como índice que replicam ações no exterior, né? Então existem ETFs também que replicam criptomoedas. Então essa é uma maneira mais simples de você investir. Por exemplo, não estou afim de escolher empresas, não estou afim de escolher criptomoedas, quero investir em todas. Então você compra esse ETF, né? Esse ETF, o BOVA11, ou o ETF que tem o IVVB11, né? Então existem vários aí, você vai ter que dar uma pesquisada. Essa é a maneira mais simples, né? A outra maneira é uma maneira um pouco mais trabalhosa, mas talvez te dê mais ganhos, né? Que é o seguinte, você escolher as empresas a dedos. Então, para você escolher as empresas a dedo, eu tenho aqui um passo a passo mostrando para você aí, um vídeo longo, tá? Mostrando para você aí
o que você tem que fazer para escolher poucas e boas empresas para investir. É o passo a passo que eu usei e eu até vou recomendar aqui as palestras do Jim Collins, que é bem interessante você estar assistindo para você aprender um pouco mais sobre o mundo empresarial, né, cara? Então é bem importante você buscar o máximo de conhecimento possível. Se você já trabalha no mundo empresarial, você vai ter uma facilidade absurda para investir na Bolsa de Valores, porque você vai entender como que as empresas funcionam de dentro. Então, beleza, são ações do Brasil, e aí você separa as ações do Brasil em duas classes, que são o seguinte: ações de empresas e que são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma questão importante, eles te pagam um aluguel todos os meses, né? Você compra uma cota e é como se você comprasse um imóvel e aí você ganha um dividendo que se chama dividendo, né? Você ganha um dividendo que é como se fosse o aluguel desse imóvel que você comprou. Só que com a taxa Selic alta, os fundos imobiliários tendem a baixar de preço, só que os dividend yield dele tendem a subir. Então você vai ter que dar uma olhada aí antes de comprar algum fundo imobiliário, porque muitas vezes é interessante você investir um outro investimento, né, como o Tesouro Direto, porque você vai ter uma rentabilidade parecida, ou então se um fundo imobiliário estiver muito descontado, né, abaixo do preço, vai ser interessante você comprar esse fundo, para que daí, vamos dizer que no ano 2023 a taxa Selic comece a baixar, os fundos imobiliários vão aumentar de preço. Então sempre fique de olho, sempre fique estudando bastante, né, para você ver aí as horas, para você ver a hora certa de comprar um fundo ou uma ação específica, né, cara? Então beleza, saindo do Brasil, é bem interessante você ter dinheiro fora do Brasil. Por quê? Porque a nossa moeda é uma moeda muito frágil, muito mais frágil que o dólar, muito mais frágil do que algumas outras moedas aí. A gente só perde para algumas como Argentina, Venezuela, né? Mas a nossa moeda é muito ruim, vamos dizer assim. E é interessante você comprar uma moeda menos fraca, né? Que seria o dólar. Então, comprando, tendo ativos em dólar, você vai estar se protegendo da desvalorização do real, né? Porque se o real desvalorizar, vamos dizer que no ano 2022 o real chegue a R$6, a R$7, bom, se chegar nesse patamar de preço, você vai estar dolarizado e você vai estar protegido contra essa desvalorização, né? O teu patrimônio em dólares vai subir. Para isso, eu invisto pela corretora Avenue e eu compro ações de empresas norte-americanas. E por que eu acho mais interessante comprar empresas norte-americanas do que empresas brasileiras? Porque o mercado norte-americano ele é muito mais pró-empreendedorismo. Então lá a cultura desde sempre foi criar empresas para serem vencedoras. Então existem várias empresas de sucesso aí, como por exemplo eu tenho Coca-Cola, e a Coca-Cola enfrentou várias empresas, vários ciclos, né, do mundo, né? Enfrentou guerras, enfrentou pandemias, enfrentou tudo que é tipo de coisa, e a Coca-Cola vem se mostrando vencedora, né, com uma gestão muito bem competente. Então, eu até falo sobre isso, né, sobre a gestão das empresas no vídeo, de como escolher boas empresas para investir. A gestão é uma parte muito importante, né? Então, beleza, você comprou ações no Brasil, está dolarizado, tem ações nos Estados Unidos, né? E o interessante dos Estados Unidos também é que você vai ter uma vasta variedade de empresas para escolher. Enquanto no Brasil só temos pouco mais de 400 empresas, lá tem muito mais, né? Tem mais de 5 mil, se eu não me engano. Tem mais 5 mil empresas para você poder escolher investir nelas, né? Então, beleza, você comprou aí ações do Brasil, comprou ações norte-americanas, está investido no real, está investido em dólar. E agora qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo é escapar dos governos, vamos dizer assim, né, cara? A gente vai comprar uma coisa que não é diretamente tirar o seu dinheiro do país, mas é tirar o país do dinheiro. Então, o que isso significa? Então, o que é, cara? Vamos falar um pouco sobre o Bitcoin. O Bitcoin é o seguinte, é uma moeda digital, é uma criptomoeda, né? Que foi criada aí anti-governo. Então, por exemplo, se um governo, o Bitcoin ele só tem 21 milhões de unidades, né? Ou só vai existir 21 milhões de unidades até 2140, se eu não me engano. Mas alguns desses bitcoins já foram perdidos
né? Então, por exemplo, você pode dar uma pesquisada aí no Google, você vai ver que, sei lá, o cara queimou o computador, o cara perdeu não sei quantos mil em bitcoins, ou o cara tinha um bitcoin no pendrive e o cara perdeu o pendrive, ou o cara não lembra da senha e perdeu o bitcoin. Então, o bitcoin, ele é justamente isso. Você tem que tomar bastante cuidado onde você coloca ele, porque se você perder a senha ou o teu PC queimar, já era, você perdeu eles, né? Porque não tem como recuperar, né, cara? Não tem como pegar de volta, não tem ninguém para você ligar e tudo mais. Mas o que acontece? Como ele só tem 21 milhões de unidades dentro da blockchain, que é uma outra tecnologia, né, que o Bitcoin faz parte, né, a blockchain e o Bitcoin, como ele só tem 21 milhões dessas unidades e não se pode criar mais, isso faz com que ele não perca valor. Então, só existirão 21 milhões de Bitcoins. Esses 21 milhões alguns deles já foram perdidos e não se pode criar mais. E a demanda, né, a demanda por bitcoins cresce todos os dias e, vamos dizer assim, não pode se criar mais bitcoins. Isso faz com que o preço suba. E o que acontece? Sempre que um governo ali chega ali e imprime mais moeda, o bitcoin tende a se valorizar. Né? Se o governo aqui imprimir mais moeda, o Bitcoin vai se valorizar perante um real, porque é pouca quantidade, né? Só tem poucos Bitcoins. Então, comprando Bitcoin, você fica mais ou menos ali protegido, né? Vamos dizer assim, de de ações, né, anti-econômicas do governo. Então, por exemplo, o governo quer fazer um Bolsa Família novo aí que vai colocar mais sei quantos milhões de pessoas. Isso vai ter que imprimir dinheiro, vai ter que, né, fazer um monte de coisas sociais aí que no curto prazo pode ser benefício, né, mas no longo prazo tende a deixar todo mundo mais pobre. E então o Bitcoin vai lá e se valoriza perante o real, seja no curto prazo ou no longo prazo, né? Agora muita gente pode dizer que o Bitcoin é bastante volátil, e sim, você precisa ter um estômago maior para aguentar a volatilidade do Bitcoin, mas é uma alternativa viável, né, caso você queira escapar aí de governos autoritários. Eu estou fazendo posição no Bitcoin, compro uma pequena quantidade de dinheiro, né, no Bitcoin todos os meses e deixo guardado lá, né, sempre pensando pro longo prazo. A última dica que eu vou dar é: tenha uma mentalidade longo prazo, né, cara? Não pense em ganhar dinheiro na bolsa no curto prazo. Isso tende muito a dar errado, porque no curto prazo as coisas são completamente irracionais, mas no longo prazo, se você escolher poucas e boas empresas, você tende a ter mais sucesso na bolsa de valores. Foi isso que grandes investidores fizeram, né? Os maiores do mundo. E é isso que eu estou fazendo e para mim está dando certo, né, cara? Não estou tendo dor de cabeça porque eu tenho completa confiança, né, em todo o estudo que eu fiz nas empresas que eu escolhi, e eu acredito que se você fizer o mesmo estudo, se você se dedicar, eu acredito que você vai ter resultados positivos também. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e seu comentário aqui embaixo. E comente aqui. E comente aqui se você já investe ou não na Bolsa de Valores. Espero que você tenha gostado e falou.